britânica no Egito, que começou em 1882 até 1954. Então dá quanto? 22, 18, 54, 66, quase 70 anos. Tá? É um bom tempo, né? Muito bem. Aí o Nasser começa a desenvolver seu projeto de desenvolvimento do país. E ele entendia, e é correto, que o Egito tem um potencial agrícola muito forte e industrial. E tem o Canal do Suez, e tem o turismo. Combina essas quatro coisas, pode Puxa ser um grande vida, país. um grande país. Só que para isso eu preciso de energia, preciso de eletricidade. Então, para isso, como eu tenho lá no sul do país uma certa queda de água, né, na chegada do rio Nilo, eu posso fazer um reservatório e fazer uma hidrelétrica. O reservatório vai me servir para também garantir a geração de eletricidade, mas também vai me garantir uma agricultura irrigável, em vez de agricultura de várzea, que só dependia das cheias do rio, né? Então, para isso, eu preciso de um investimento. Eu não tenho. Manda o projeto, então, da construção da barragem do Assuan e da hidrelétrica para o Banco Mundial, World Bank. Mandou. Isso, o Nasser. O Nasser. Foi em 1955 que ele manda o projeto. 1956, mais ou menos um ano depois, recebe, então, o resultado negativo. Né? Parecer, né, dado pelo governo norte-americano. Não podem aprovar este projeto, porque isso significa um grande desenvolvimento para aquele país chamado Egito. Isso aí se torna totalmente perigoso, porque colocaria todos os interesses do Ocidente pelo Oriente Médio em risco. O Egito tem que continuar atrasado, ignorante, bababí, bababá. Muito bem. Chegou a parecer negativo para o Nasser. O Nasser, então, resolve buscar um outro caminho. Até então, o Nasser ele era um dos 4 responsáveis pela criação do bloco independente no mapa mundi. Os não alinhados, né? Os não alinhados. Índia. Né? Índia, Iugoslávia, Egito, era o Nasser, Tito, Nero e Sukarno, da Indonésia. É. Criaram o terceiro mundo como o mundo independente. Si, que não fazem fronteira geográfica entre si. Não, nenhuma. Nada. O Sukarno vai ser derrubado em 65, por aí. 1 milhão de mortos. Tá. Então, o objetivo era criar o bloco independente, não alinhado a ninguém. Nem o comunismo, né, nem o capitalismo. Era um sonho, uma utopia. Então, quando em 56, então, recebe a negativa do Banco Mundial para a construção da barragem do Assuan, o Nasser, no dia 26 de julho de 56, num discurso na praça principal da cidade de Alexandria, então ele anuncia, através de uma palavra-chave, né, numa senha, a palavra-senha, nesse momento nós estamos tomando o controle do Canal do Suez como companhia egípcia no território egípcio e os nossos pilotos já estão navegando né, com os navios no Canal do Suez. Tomaram o Canal do Suez também pacificamente, sem nenhuma gota de sangue, igualzinho à Revolução de 52. Muito bem. O Nasser sabia que havia um contrato de concessão do Egito para a Inglaterra e a França, o canal, por 98 anos. Por 100 anos. Só que tinha passado 98 anos. Faltava ainda 2 aninhos. Ele resolveu nacionalizar o Canal de Suez, então, naquele dia. E foi suficiente para a Inglaterra e a França, né, atacarem os 4 cidades do Canal de Suez para ocupar o canal e ainda convidaram um terceiro país para participar no ataque. Um país recém-nascido de 8 anos de idade, né, vizinho do Canal de Suez, chamado Israel. Então Israel, que tinha 8 anos de existência, que não tinha nada a ver com a história do Canal de Suez,
nenhum israelense, né, ou da comunidade judaica tinha participado no processo da construção do canal, que ficou durante 10 anos, né, para cavar no deserto, na rocha, para abrir o canal. Mas, enfim, foi convidado e participou de fato, e as 4 cidades do canal foram ocupadas militarmente. E a Assuã? Nada. Não, o Banco Mundial diz, a Assuã não. Não. Aí ele vai Que nacionalizou o canal de Suez para financiar a construção, já que o Banco Mundial não quer financiar, eu vou nacionalizar o canal de Suez para pegar o dinheiro do pedágio dos navios para a construção do projeto. E quem ajudaria isso? A União Soviética? Não, a ideia inicial, na realidade, não havia ainda nenhum vínculo com a União Soviética. A ideia inicial era pegar o financiamento e depois contratar os técnicos que entendem disso. Muito bem. Quando o Banco Mundial recusou, ele resolveu nacionalizar, porque a primeira preocupação era o dinheiro. Capitalizar-se. Exatamente. Mas nesse processo, quando a Inglaterra e a França atacaram, e também o Israel atacaram, ocuparam o canal de Suez, ele já tinha que tomar uma posição, tinha que tomar partido já. A partir daí, começam os contatos. Aí, os Estados Unidos, que tinha elaborado o relatório negativo, parecer negativo, né, quando viu que o Nasser começou os contatos com a União Soviética, né, aí os Estados Unidos entram em um acordo com a União Soviética e os dois pressionam a Inglaterra e a França e Israel para sair do canal de Suez. Para os Estados Unidos não perder, opa, peraí, eu fiz a besteira, recusei. Agora, se eu vou ficar quieto, aí o Egito vai encostar direto. Então vamos fazer junto. Aí entrou, né? Igualzinho agora, né? No começo defendiam os regimes desse movimento de 2011 no Oriente Médio, mas quando falha a defesa do ditador, eles tentam aparecer, não, vamos ajudar vocês, né? Os revolucionários. Enfim, a mesma situação. Então, o que aconteceu em 56? Né? O Egito conseguiu recuperar a partir da pressão dos Estados Unidos e da União Soviética juntos. A Inglaterra, a França e Israel saíram, de fato, do canal de Suez. Aí sim, a partir daí, né, o Nasser começou a confiar muito mais na União Soviética do que, obviamente, nos Estados Unidos. E a partir daí começa duas coisas simultaneamente. Uma, afastamento e até o antagonismo ideológico com os Estados Unidos, onde já nos anos 50, de fato, o bastão imperialista começou a passar diretamente da Inglaterra para o filhote, para os Estados Unidos. Ganhador da Segunda Guerra. Exatamente. E, ao mesmo tempo, começa uma aproximação com a União Soviética. E com isso, aquele bloco, né, dos não alinhados começa a... É uma força auxiliar do Bloco Socialista. Exatamente. Né? Muito bem. Então foi isso que aconteceu no canal de Suez, que a partir daí, então, os soviéticos tomaram a conta da construção da barragem do Assuã e gerar eletricidade. Uma pergunta. Logo no começo da Revolução Egípcia, agora, você era muito perguntado na televisão sobre se havia ou não havia o risco de queda da ditadura Mubarak, mas vem aí uma ditadura islâmica, no padrão Irã, que afinal de contas, etc. E você dizia, não, vocês não conhecem o Egito, o Egito não é isso. Primeiro que o exército é um exército de defesa nacional. Essa instituição não tem uma reação negativa da parte da população. O exército nunca foi utilizado para reprimir a população. Foi sempre essa história da defesa do interior da nação. E a outra aqui, a questão da fraternidade muçulmana, que está todo mundo preocupado, isso não tem nada a ver com os ayatollahs lá do Irã. Exatamente. Mas eu descobri soube hoje pela manhã, que você na sua própria família, quer dizer, tem a universidade, tem um ambiente, mas que de certa maneira a sua família, que é uma família numerosa, ela em si mesma representava, vamos dizer, esse Egito rebelde, esse Egito de resistência. Porque dentro da sua família
estavam aí os comunistas, estavam aí os da fraternidade muçulmana. E você me disse que vimos numa época em que ser comunista e religioso não tinha nada a ver, não era uma coisa... Não é antagonismo. Explica um pouco para essa coisa, essa tua... Muito bem. Vamos dizer, esse teu conhecimento até de origem familiar, para entender melhor a alma Muito do bem. Egito de hoje. É. O que nós, desde a infância no Egito, entendemos dos dois movimentos, e por isso é comum ter os dois movimentos dentro de uma mesma família, é que os dois tinham o mesmo objetivo, através de instrumentos distintos, né? Mas tinham o mesmo objetivo. A fraternidade muçulmana, ela nasceu em 1922, no mesmo ano que foi criado o país Arábia Saudita, no mesmo ano que começou o mandato britânico, nome bonito, né, da ocupação militar, né? Porque exatamente esse é um instrumento da Liga das Nações, né, dava esses nomes, mandato britânico, né? Os ingleses vão ficar na Palestina para educar os palestinos, para qualificar os palestinos, para que eles adquiram uma capacidade, né, para governar o seu próprio país, porque nós estamos vendo que os palestinos são ignorantes, são incapacitados. Aí a Liga das Nações aprova uma deliberação, né, de tornar a Palestina um protetorado britânico. Olha os nomes, né? Então, olha que bonito, ele vai me proteger. Eu fico muito obrigado, né? Então, a sensação até de gratidão. Eu tenho que agradecer os britânicos, né? Eles me protegem. Por me proteger. Enfim, aí em 1922 é o mandato britânico na Palestina. 1922 a formação do país Arábia Saudita e entregar esse país à família Saúde, né? E ao mesmo tempo o ano que se fundou a fraternidade muçulmana como um movimento de começou com Hassan el-Banna, professor de primário. Professor de primário, né? Não era Era um professor igual ao seu. só que exatamente igual ao meu daquela época, exatamente, né? Professor de primário que fundou isso, né? Quer dizer, não foi o líder espiritual da Universidade do Azhar, não foi o líder espiritual da religião islâmica no país. Não, um professor normal, né? Muito bem. Então, com o sentido da solidariedade, da prática. Isso, com a fraternidade, social. com o espírito fraterno da religião, nós temos que unir a sociedade para conscientizar eles, né, dentro desse conceito, né, da questão dos direitos humanos, né, que os ingleses que estão ocupando esse país desde 1882 e que esse que está acontecendo nesse ano de 1922, esse está nos tirando um projeto futurista que pode levar este país a uma situação complicada. Olha a visão do futuro de um professor primário. Muito bem. E começa, então, o preparo para educar as crianças. Então, eu fui educado desde criancinha, né, dentro da concepção da fraternidade muçulmana, para ser solidário, fraterno, isso, aquilo, tudo isso. Mas, junto com isso, você não pode esquecer nunca dos seus direitos. Então, você tem que estar consciente dos seus direitos, dos direitos do coletivo no qual você pertence, que é o seu país. No entanto, você tem que lutar por isso através de todos os meios pacíficos, né, de fraternidade, de solidariedade, né? O que, até um certo ponto, né, o Mahatma Gandhi defendia. Exatamente. Né? Então lembra também o Hay que endurecer sem perder a ternura jamás e outras manifestações. Exato, exatamente. Então veja como nós no tempo, né, ouvimos coisas distorcendo até invertendo. Mas 1922 também não é a data de fundação do Partido Comunista Egípcio? Eu posso procurar essa data, sinceramente eu não tenho
essa precisão de datas. Depois né? da Revolução Russa, Provavelmente, mas eu comecei a ver o comunismo dentro da minha família foi mais nos anos 50 de uma forma muito forte. Ele já existia antes, né? Mas nos anos 50 eu já estava adolescente já. e no que se assemelhava, vamos dizer, essa doutrina de prática política e Isso. cultural dos muçulmanos e dos comunistas no Egito? Ambos têm o mesmo objetivo, como eu falava, embora tenham instrumentos de conceitos distintos, mas têm o mesmo objetivo, não aceitar o imperialismo, né, britânico na época. A luta, né, começou contra o imperialismo britânico, né, e depois, a partir dos anos 50, 60, então essa luta se transfere de uma forma mais ampla para o capitalismo e contra o imperialismo norte-americano. Então, portanto, a fraternidade muçulmana nunca se propôs a um Estado islâmico. Nunca. E nunca procurou o poder. A fraternidade muçulmana, ela nunca se interessou pelo poder. Tanto é que na Revolução de 52, quando o Nasser, com os oficiais livres, fizeram a revolução, né, eles falaram para os oficiais livres, ó, nós vamos apoiar vocês, contem com a gente. Nós não queremos absolutamente nada do poder, mas vocês têm que assumir o compromisso conosco. Em 2 anos, vocês têm que passar o poder para os civis, para os intelectuais, para os capacitados tecnicamente para dirigir o país, né, dentro de um modelo democrático, livre, liberdades sindicais, liberdade partidárias e por aí vai. Foi esse o acordo. Quando o Nasser, a partir de 54, com a saída dos ingleses, que era o deadline, o limite para entregar o país para os governos. A missão de vocês, né, é tirar a monarquia e libertar o país dos ingleses. Feito isso, abre o país. Agora, essa não é exatamente a mesma plataforma que está sendo oferecida agora, nesse exato momento? Exato. E com o mesmo compromisso. O boletim, a Irmandade, ou a Fraternidade Muçulmana, logo no começo do processo, já publicaram um boletim quando os Estados Unidos começaram aquela campanha, né? Cuidado, porque a Irmandade Muçulmana... Né? Então, primeiro, o único boletim da Fraternidade Muçulmana Egípcia até hoje é um só, dizendo: nós não vamos disputar o poder, nós não estamos interessados no poder, não vamos ter candidato à presidência. Agora, nós vamos formar o nosso partido, sim, e vamos disputar espaço no Congresso Nacional através de eleições diretas. Então, quando o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, coloca a questão da religião muçulmana, peraí, a Irmandade Muçulmana todos são sunitas. Por que vocês estão preocupados com isso? Qual é o maior aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio? Arábia Saudita. Arábia Saudita. Que é sunita. Regime muçulmano sunita. Não é essa a Irmandade Muçulmana? Por que vocês estão assustados? Né? Agora, mas o Irã é xiita para começar. Número 2, a questão iraniana não é uma questão religiosa. O Ayatollah Khomeini, que era exilado na França, e apoiado, inclusive, né, pelos próprios norte-americanos no começo, pela CIA no começo, para fazer a sua revolução, né, todo mundo sabia que a revolução do Ayatollah Khomeini era contra o imperialismo, contra a Inglaterra, contra o British Petroleum, contra o governante traidor do Irã, que deixava toda a riqueza iraniana escapar. O Reza Pahlavi. Exatamente. Então quando nós olhamos para o governo iraniano, a tese dele não é uma tese religiosa. Ele não está disputando ou querendo ser o líder espiritual do islamismo no mundo. Não. Ele tem uma tese puramente anti-imperialista. Só. Né? O atual presidente é declaradamente ele anti o imperialismo norte-americano. Agora, vestir isso, os muçulmanos são contra? Não são os muçulmanos. Né? É que virou estigma essa coisa. Exato. Né? Hoje de manhã cedo, por exemplo, só retomando, eu estou fazendo um trabalho junto aos brasileiros que estão eles chamam de revertendo para o islamismo.
É um documentário sobre brasileiros de periferia, de uma classe mais carente, que estão achando no Islã uma forma de se afirmar socialmente, culturalmente, um monte de coisa. Claro, tem os modelos, são os modelos americanos, dos Panteras Negras, que já optaram por isso, e a Revolução dos Malês, que teve no Brasil, dos escravos e tal. E é um movimento que tem uma proposta mais ou menos como a da fraternidade, pacífica. Mas eu percebo que existe um estigma muito forte contra qualquer coisa que tenha esse tema. Esse caso desse menino lá do Rio que matou, a primeira notícia da imprensa é que ele era muçulmano. Exato. Hoje apareceu de novo uma carta onde ele tem um amigo chamado Abu. Meu amigo não tem nada a ver com nada. Ou seja, a imprensa, a mídia vende essa ideia, que veio a partir daquela das torres, ela se cristalizou mais ainda. Exato. E gozado, esse povo que está entrando no islamismo, o movimento, a queda das torres, foi inclusive um fator que levaram eles a procurar o islamismo para saber o que é essa religião. E quando descobrem, começam a aderir à religião. Então esse estigma existe, porque os Estados Unidos criou essa situação muito forte, né? Os Estados Unidos sempre trabalhou desde a sua origem, né, com esse conceito. Nós temos que mostrar um inimigo da humanidade. E hoje E que nós somos os defensores da humanidade. Ou democracia, que é uma palavra que quase tem um trademark ali. É verdade, é verdade. Né? Eu mesmo, na minha adolescência, juventude, eu falei, será que esse país tão ruim assim? Eu mesmo ficava em dúvida. Eu tenho militância desde os 10 anos de idade, já foi, né, vivendo num ambiente de militância, inclusive. Então, quando eles buscaram a expansão territorial para o oeste dos Estados Unidos, o Far Oeste, né? Quem era o inimigo que eles mostraram para a humanidade toda, como bicho, né? Era um índio. E o mocinho, né? Cada vez que matava índio, nós na plateia, né, dos cinemas do povão batíamos palma, né? Porque o mocinho matava índio. Era uma lavagem cerebral para ninguém se revoltar contra a matança dos índios. E quando conquistaram esse faroeste e acharam que precisa mais de uma expansão territorial via sul, pegaram metade de um país vizinho, do México, como trabalhou a indústria cinematográfica do Hollywood. Vendeu essa... Apresentando o mexicano como o retardado, o ignorante, bêbado, atrasado, tal. Mas o americano não, esse é o... Né? E como é que aparecem os árabes no cinema americano? Claro. Hoje é tudo terrorista. Claro, porque depois disso veio os comunistas... O árabe normalmente aparece com um colete, tá, né, cheio de bomba, exato, pronto para se explodir. Tá. Hoje Então, o cinema vende assim mais. Passa isso, pegaram os comunistas, depois pegaram os nazistas, né? Aí cai o muro do Berlim, de repente, e agora, hein? Precisamos achar outro, né? Precisamos achar outro. Aí aparece o islamismo. Hoje é o islamismo. Por quê? Porque o petróleo, na sua maior parte de reservas, se encontra em países muçulmanos. Eu não queria desviar o assunto.